Boa noite, bem-vindos ao primeiro debate na SIC entre candidatos às eleições presidenciais de 23 de janeiro. Frente a frente estão Aníbal Cavaco Silva e Fernando Nobre. Uma estreia para Cavaco Silva e o segundo debate para Fernando Nobre. Muito boa noite a ambos. Começa, de acordo com o sorteio, a Fernando Nobre. O senhor já disse que este país não teve nada a ganhar de 5 anos com um economista na presidência da República. Terá mais a ganhar com um homem com o seu perfil? Eu acho que sim, senão não me teria candidatado, evidentemente. Eu acho que, efetivamente, a competência reconhecida do Sr. Professor Cavaco Silva na economia e nas finanças não impediu que o Estado, passados 5 anos, tivesse exatamente nos parâmetros, inclusive onde que motivaram a sua recandidatura, que estivéssemos muito piores que há 5 anos. Vejamos. 5 anos perdidos, no seu entender? 5 anos perdidos em grande parte. Vejamos, o desemprego quase que duplicou nesses últimos 5 anos. A paz social está explosiva. O Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa, ainda antes de ontem, anunciava que 2011 será um ano de explosão social, muito provavelmente. O desenvolvimento económico é o que é. O déficit do Estado está no ponto em que está. E o endividamento do país também. Por isso, com toda a amabilidade e o respeito que o Sr. Professor Cavaco Silva me merece, efetivamente entendo que na Presidência da República não é necessário ser-se perito em economia e finanças. Então o que é que falhou, no seu entender, na Presidência de Cavaco Silva? Houve o contexto internacional, evidentemente houve, não vamos negá-lo, mas também houve toda uma série de más práticas em termos orçamentais e de opção de desenvolvimento do país, que não é dos últimos 5 anos, evidentemente, dito que nas últimas décadas nós optámos por um desenvolvimento que foi um desenvolvimento errado. Destruímos um tecido produtivo na agricultura, nas pescas e na metalurgia, não apostámos suficientemente em desígnios nacionais que teriam sido importantes apostar. Mas na parte que compete à Presidência da República, na execução dos seus poderes que lhe são previstos por lei. O Sr. Presidente da República tem como funções, e o Sr. Professor responderá, tem como funções essenciais alertar não só o Sr. Primeiro-Ministro, como a Assembleia da República, como o Conselho de Estado, como o povo português em geral, que é o povo que o elege. E eu entendo que o Sr. Professor Cavaco Silva, nesses últimos 5 anos, efetivamente não enviou mensagens específicas à Assembleia da República sobre o cenário dramático para o qual estávamos a caminhar, não convocou extraordinariamente a Assembleia da República, não fez mensagens específicas ao povo português e podia tê-lo feito e, quanto a mim, podia também ter convocado o Conselho de Estado mais a miúdo. De responder diretamente, mas antes quero lançar-lhe aqui um desafio, usando palavras que também utilizou no seu discurso quando anunciou formalmente que era candidato. Há uma interrogação que cada um com honestidade deve fazer. Em que situação se encontraria o país sem a ação intensa e ponderada, muitas vezes discreta, que desenvolvi ao longo do meu mandato? Ora, devolvo-lhe a sua própria pergunta. Como estaria o país, Aníbal Cavaco Silva? Se nós queremos um debate sério, é preciso esclarecer qual é o papel do Presidente da República no nosso sistema político. Caso contrário, estamos a enganar os telespectadores. Nos termos da Constituição, o Presidente da República representa a República. É uma função importante, principalmente no plano externo, em que tem que defender os interesses nacionais nas reuniões que tem com outros chefes de Estado e com outros membros do Governo e agentes económicos, sociais e culturais de outros países. Para além disso, o Presidente da República é o garante da unidade do Estado e o garante do regular funcionamento das instituições democráticas. Para desempenhar estas funções primordiais, ele tem que ser absolutamente isento e imparcial em relação a todas as forças políticas. Ele tem que estar acima do jogo partidário. Ele não pode participar nas disputas partidárias, porque se ele fizer isso, então ele está a tornar-se numa arma de arremesso de um partido contra o outro. E mas ficou de alguma forma refém desse receio de se tornar uma arma de arremesso? E daí as críticas de que foi pouco interventivo? Nunca pode ser. Um Presidente da República não pode comentar medidas polémicas, sejam elas propostas pelo Governo ou propostas pela oposição, porque ao comentá-las, um partido
pode atirar à cara do outro a posição do Presidente da República. E isto é fundamental no comportamento de um Presidente da República. Ele tem que estar claramente acima dos partidos políticos. Porque se não fizer isso, ele não pode desempenhar uma função-chave do Presidente da República, que é o de mediador dos conflitos, eventualmente discretamente, o amolecedor de conflitos. Ele não pode ser, como deve ser, o garante do equilíbrio do sistema. Ele não pode ser a reserva do último recurso em caso grave. A válvula de segurança do funcionamento do sistema. Isto é fundamental no comportamento de um Presidente da República. Além disso, é preciso saber que nos termos da Constituição não cabe ao Presidente da República governar, nem cabe legislar. Sim, mas o senhor fala da sua magistratura de influência e assume que essa magistratura teve até menos influência do que aquela que desejaria, porque, enfim, não lhe deram ouvidos. Há outra coisa, primeiro do que isso, é que o Presidente da República não tem ministérios, não tem administração pública. E como escreveu mais do que uma vez o meu antecessor, o Dr. Jorge Sampaio, o Presidente da República não é responsável, nem tão pouco corresponsável pela política prosseguida pelo Governo. Agora, como diz bem, o Presidente da República tem uma magistratura de influência que é da maior importância. E de onde vem essa maioria de influência? Vem dele ser eleito diretamente pelo povo, vem dele ter um poder muito importante que é a dissolução da Assembleia da República, ouvir o Conselho de Estado e os partidos não representados, por ser aquele que fiscaliza a legislação do Governo e da Assembleia e por ser Comandante Supremo das Forças Armadas. E defender por isso a estabilidade a todo o custo. Eu quero dizer aos portugueses que serei sempre Presidente de todos os portugueses, aqui ou lá fora nunca me ouvirão comentar medidas polémicas, venha do Governo ou venha da Assembleia da República, porque só assim eu posso ser promotor de consensos. Eu posso continuar a falar com os partidos com autoridade para tentar resolver os problemas de acordo com o superior interesse nacional. Essa posição é aquela coerente que tem mantido desde sempre. É considerada por muitos como uma visão restritiva da função do Presidente da República, ou como diz o próprio Aníbal Cavaco Silva, está-se aqui a confundir muito as coisas. De facto, o Presidente não governa. Há áreas onde ele não intervém. É evidente, sim. E muitas vezes os candidatos como arma de arremesso também utilizam isso para o criticar nos últimos 5 anos de mandato. Qual é a sua posição sobre isso? O que acaba de explicar o professor Cavaco Silva é evidente que é assim. Mas eu tenho afirmado que não nos esqueçamos que é o único órgão de soberania que é eleito unipessoalmente por sufrágio universal direto de todos os portugueses eleitores. E daí lhe vem uma autoridade única que deve fazer com que ele seja não só ouvido, mas escutado. Porque o Presidente da República, porque o Presidente da República não é um mero adorno. Não se vai para a Presidência da República como um vaso de flores. Vai para fazer tudo o que tem de ser feito. E se efetivamente ele não é ouvido, nem escutado, nas reuniões com o Sr. Primeiro-Ministro todas as semanas, onde as conversas têm de ser extremamente reservadas e só reservadas aos dois personagens em causa. Ele tem outros meios de intervenção. Ele pode comunicar-se à Assembleia da República. Ele pode, se necessário for, convocar extraordinariamente a Assembleia da República para debater um tema que lhe parece importante, ou chamar a atenção. Por exemplo, quando falou da situação explosiva para a qual o país caminhava? Por exemplo, efetivamente, com as competências técnicas, científicas e económicas do professor Cavaco Silva, melhor do que ninguém, ele deveria ter antecipado a tragédia que se abateu sobre nós, porque efetivamente o Lehman Brothers despolutou uma tragédia, mas nós tínhamos causas intrínsecas que não vêm de há 2 anos. Essas causas vinham-se acumulando. E se a Assembleia da República não escutar, há o Conselho de Estado, que pode ser reunido mais a miúdo, e se ninguém o quiser ouvir, em última análise, quem elege o Presidente da República é o povo português. E por isso o povo português tem o direito de ser diretamente abordado pelo Presidente em situações extremamente graves, como aquela em que nós mergulhamos. Porque Portugal, ou todos os comentadores estão todos errados e estamos todos equivocados, estamos a caminho de uma tragédia e de uma implosão social. Aníbal Verdade ou Silva, mentira? Ouvimos Fernando Nobre. Assistiu de cátedra a tudo isto? Eu quero responder à pergunta que me colocou há bocadinho e também à pergunta que o Dr. Fernando Nobre, pessoa por quem eu tenho um grande respeito, acabou por colocar. Eu quero dizer aos portugueses de uma forma muito clara que a cada momento
eu fiz sempre aquilo que se exigia ao Presidente da República na defesa do superior interesse nacional, tendo em conta os poderes do Presidente. E não é verdade que eu não tenha contribuído para que a situação seja bastante melhor do que aquilo que seria. E posso dar muitos exemplos, mas vou dar só um. Talvez seja importante mostrar como uma atuação minha, e que não foi há muito tempo, contribuiu para que a economia portuguesa não caísse numa situação de descalabro. Como sabe, eu confesso, empenhei-me muito para que fosse aprovado o orçamento de 2011. Empenhei-me muito. Acusaram de reagir tardiamente. Foram semanas e semanas de contactos com os dirigentes partidários e com o governo. Imagine que o orçamento não teria sido aprovado. Teríamos uma crise política. Essa crise política, porque a Assembleia não pode ser dissolvida nos últimos 6 meses do Presidente, significava 7 meses de governo de gestão. Imagine o que seria Portugal nas presentes circunstâncias, com um governo de gestão que não pode tomar medidas. Seria o descalabro da economia portuguesa. Nada comparado com o que nós temos aqui agora. Olhe-se para a situação da Grécia, que dá-nos a ideia de como as situações podem ser muito piores do que aquilo que inicialmente apresentamos. E foi esse meu empenho muito forte, durante muito tempo, falando com partidos, falando com o governo, que deu um contributo da maior importância para que tivéssemos orçamento. Não tenha dúvidas. O desemprego seria muito maior do que temos agora. Os novos pobres seriam muito mais do que aquilo que temos agora. E dou outro exemplo, já agora que estamos nessa base. O orçamento de 2010, como sabe, resultou de quê? Eu fiz um apelo na mensagem de Ano Novo para que os partidos chegassem a um acordo interparlamentar para aprovar esse orçamento, porque senão teríamos uma crise política 3 meses ou 4 meses depois. E aí os partidos ouviram? E em que momento é que diz que não foi ouvido? Não, os partidos disseram... Dê um exemplo de quando não foi ouvido, de facto. Bem, e isso é óbvio que, em algumas circunstâncias, eu não fui ouvido como gostaria que fosse ouvido. Faltou uma certa humildade democrática para ouvir. Mas devo dizer que água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. E que... Sabe, não imagina as reuniões que eu tive e os consensos que conseguiu formar. Mas imagine que não teríamos tido o orçamento de 2010, que foi nos primeiros 3 meses do ano 2010, e teríamos uma crise política quando o governo tinha tomado posse em outubro, ou seja, 4 meses depois. Seria uma situação desastrosa para Portugal. A seguir foram feitos os pactos de estabilidade e crescimento e Portugal estava confrontado com uma situação de déficit excessivo vindo das instâncias europeias. Bem, se eu não fiz, se eu não dei um contributo para minorar os custos económicos e sociais, então Mas pode dizer hoje, os candidatos com estão distraídos. E não têm razão para estar distraídos, porque eu sou um presidente muito transparente. Basta ir à página da internet da Presidência da República e tem lá tudo aquilo que eu